Jesus. Amém. Queridos, abram a sua Bíblia, abram no Salmo 136. Salmo 136 é o salmo dessa noite. Vamos aprender um pouco mais a respeito do que o Senhor quer nos mostrar. Salmo 136, um dos salmos cuja autoria é desconhecida, nós não sabemos quem escreveu, quando foi escrito, mas nesses 26 versos em que esse salmo caminha, qualquer um de nós, até mesmo uma criança fazendo a leitura desse texto, ia perceber que a ênfase desse texto é uma só. Eu vou projetar o texto bíblico, vou fazer a leitura e aí nós podemos perceber. Veja se você consegue descobrir qual é a ênfase do texto que está sendo projetado aí. Rendei graças ao Senhor. Eu estou lendo essa versão que está à esquerda. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. E com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, o rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, o rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, o seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos livrou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Acredito que qualquer um de nós, por mais limitado que seja na compreensão, percebeu qual é a ênfase que esse salmo de 26 versículos quer dar. Não há dúvida alguma que ele quer falar nesse salmo sobre a misericórdia de Deus. E ele vai dar ênfase nessa misericórdia. Muitas vezes nós não percebemos a misericórdia de Deus e muitas vezes, por Deus ser misericordioso conosco em momentos chaves da vida, ou às vezes, muitas vezes, nós realmente perdemos a noção de que isso é fruto de misericórdia e bondade. Achamos que é direito nosso, que é privilégio nosso, ou que de alguma maneira Deus é obrigado a fazer algo por nós. Mas quando nós nos deparamos com esse salmo, e precisamos ser lembrados de que todas as coisas na nossa vida, inclusive hoje você está sentado na sua casa assistindo
podendo participar desse culto, sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, que dura para sempre, permitiu. O dia está terminando e você vai deitar e vai repousar com saúde, porque a misericórdia do Senhor fez isso. Cada coisa, cada menção que eu pudesse fazer sobre o cotidiano do dia em que vai terminar, e a semana, e os meses que virão, tudo isso acontece por uma única razão, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A razão por que você vai para o céu, se você é um crente em Jesus, é porque a misericórdia do Senhor não durou só no primeiro século, ela continua durando, e a eternidade inteira. A misericórdia deles e cairá sobre nós. Como? Com o privilégio que teremos de estar na sua presença. Então esses salmos, 26 versículos, vão bater na tecla. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus, misericórdia de Deus. E algo que para nós fala, nossa, quão repetitivo esse salmo. É porque nós somos tardios de entender e rápidos de esquecer. As misericórdias do Senhor são a razão de estarmos aqui. Vamos ver o que esse salmo vai nos ensinar. Vamos olhar trecho a trecho aí. Então, o objetivo, mensagem central do texto dessa noite é uma só. Deus deve ser louvado por sua misericórdia sem fim. Sem dúvida, todos entenderam isso. Deus precisa ser adorado porque a misericórdia dele dura para sempre. Não é sem fim no sentido de grande, sem tamanho, porque também é verdade, mas a ênfase é que ela nunca termina, ela nunca acaba. Não importa quão mal eu faça, não importa quão longe o ser humano possa estar dele, essa misericórdia é capaz de alcançar e salvar o pecador contrito. Hoje nós vamos ver, o objetivo dessa mensagem é mostrar as razões para a gratidão a Deus. Razões pelas quais nós devemos ser gratos ao Senhor. A primeira dessas razões vem aí, a misericórdia de Deus, ela é vista. Onde é que você enxerga essa misericórdia e como você pode louvar a Deus por meio disso? Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus é vista na sua bondade. O texto deixa bem claro para nós no versículo 1, dizendo: rendei graças ao Senhor. E a razão pela qual ele apresenta é porque ele é bom. Essa é a razão sobre a qual o Salmo vai colocar o alicerce. Deus é bom. E onde a bondade dele se expressa? A bondade dele se expressa na sua misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra que pode trazer uma compreensão errada. As duas versões do lado traduziram diretamente por o seu amor dura para sempre. É uma boa tradução entender que a misericórdia de Deus reflete-se na sua bondade e no seu amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia enfatiza isso. E se Deus é amor, então você pode entender que Ele sendo amor e Ele sendo um Deus eterno, tudo que Ele faz em prol do seu povo, em termos de bondade, isso dura para sempre. Nós poderíamos parar em ponto a ponto e ficar semanas olhando um salmo como esse. Mas o objetivo não quero fazer isso, esmiuçando, tornando as noites de terça-feira noites acadêmicas, noites sobrecarregadas às vezes de um academicismo que talvez satisfaça a minha exposição, mas não satisfaça o seu coração na compreensão. Deus é bom. E eu gostaria só nesse instante que você mesmo olhasse para a sua vida e enxergasse onde é que essa bondade de Deus tem sido manifestada na sua vida. Sem dúvida, a maior delas é a salvação. Se Deus alcançou você na cruz de Cristo, o resto, tudo que você recebeu é bônus. Tudo que você tem hoje, cada coisa que você recebe na sua vida, até o dia em que você partir para a eternidade, tudo isso é bônus. Porque Ele já fez o principal. Ele já fez aquilo sem o qual não teríamos prazer. Então a bondade de Deus é vista na sua salvação. Mas não é só aí que ela é vista. Em cada momento da vida de um crente ou da vida do ser humano de modo geral, nós podemos perceber a bondade de Deus. Ele é bom quando Ele manda
a chuva, e ao longo desse texto você vai ver algumas coisas ele falando sobre a natureza, mas ele é bom mesmo sobre a pessoa, sobre as pessoas que são más. Ele manda o sol, manda a chuva, manda o vento, manda os alimentos para todas as pessoas. Esse é o aspecto da bondade. Nós, seres humanos, somos seletivos na nossa bondade. Temos a tendência de fazer o bem a quem nós amamos. Temos a tendência de fazer o bem àquelas pessoas que podem retribuir. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele faz o que é bom, o que é agradável, sobre os seus amigos, filhos e sobre os seus inimigos. Por isso o salmista enfatiza tanto: a misericórdia desse Senhor dura para sempre. Olha como nós podemos compreender esse texto aí. Primeira coisa, render graças ao Senhor porque Ele é bom. Então você deve ver misericórdia na sua bondade. Em segundo lugar, você vai perceber misericórdia de Deus vista na supremacia dele, no fato de ele estar acima de qualquer outra divindade. Não que exista, mas as nações acreditam assim. E o texto diz: rendei graças ao Deus dos deuses. Por que ele está falando isso? As nações têm os seus deuses. O Salmo 135 falou que esses deuses são deuses de barro, pedra e alguns até mais sofisticados, de ouro e pedras preciosas. Mas tem boca e não falam, tem pés, não andam, braços, tudo inútil. Então o salmista no próximo capítulo, que é o 136, diz: rendei graças ao Deus que está acima de todos os deuses criados, os deuses imaginários. E é aí nesse sentido que ele vai mostrar supremacia. E a supremacia vai mostrar no versículo 3 também: rendei graças ao Senhor dos senhores. Este mundo está repleto de pessoas que querem mandar, que há pessoas aí neste mundo que gostam de trazer para si uma imagem de ser alguém poderoso, uma imagem de mandar, de ter poder absoluto. E muitos até têm poder. Nós temos muitos governantes, dependendo dos países que forem, que realmente têm poder nas suas mãos. Mas a Bíblia diz: rendei graças ao Senhor que está acima de todos os senhores. Ao Senhor que não consulta ninguém, ao Senhor que não precisa de permissão de ninguém para agir. É a Ele que nós devemos render graças. Rendem graças ao Senhor. Bondade e supremacia. Olhe para Deus e entenda, Ele é bom e está acima de todos. Nós temos ouvido muitas vezes no nosso país o seguinte slogan, não é? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Essa expressão, esse texto foi cunhado por pessoas que eram evangélicas lá atrás, não tenho tempo de historiar agora. Mas isso foi feito para lembrar que Deus está acima de tudo, até da pátria, até dos soberanos, até dos países, de todas as coisas que você possa existir. E esse Deus que é bom e soberano, ele se manifesta em misericórdia. Em cada versículo ele vai bater nisso. Ele é misericordioso. Misericórdia tem a ver com o agir de Deus de não dar o que nós merecemos. Se ao longo desse tempo você conseguir entender, muitas vezes nós precisamos fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Misericórdia é algo assim: nós merecemos algumas coisas, a misericórdia se expressa muitas vezes assim, algo nós merecemos e Deus não faz aquilo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Os seres humanos pecaram contra Deus em Adão. E nós, toda a humanidade sem exceção, merece a morte. Mas o texto fala que Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu filho. Então o que ele fez? Eu deveria ser lançado no inferno? Isso é o que eu mereço receber. Mas ele não me deu o que eu mereço. Ele me deu o que eu não mereço. Eu merecia morrer e ele me deu a vida. Eu merecia sofrer e ele me deu a graça. Ele me deu o favor. Gente, misericórdia, guarde essa imagem. É dar à pessoa, a misericórdia é não dar o que a pessoa merece.
Ela merece algo, nesse caso a punição, e Deus não deu. Graça, por outro lado, é dar o que a pessoa não merece. Então veja se você está comigo. Misericórdia, não dar o que a pessoa merece. Ela é merecedora de algo e Deus não dá. E graça, a pessoa não merece e Deus dá. É mais ou menos assim? Suponha que alguém estivesse viajando pela Coreia do Norte, um país extremamente rude e agressivo aí de muitas formas. E ao passar o comandante máximo supremo daquela nação, Kim Jong-un, alguém pegasse um tomate e jogasse no seu rosto. Gente, toda a parada militar ia parar, todos os assessores, todo o povo ia ficar perplexo com tamanha ousadia. Então, ele se volta para ver quem fez esse ultraje e lá está um jovem rapaz com tomates nas mãos e ele lançou esse tomate e acertou o presidente Kim Jong-un. Então o presidente fala, busquem aquele jovem, tragam aqui. Os soldados mais que rapidamente descem, buscam aquele jovem até ali, trazem em frente do carro desse poderoso. E o presidente diz, você será executado aqui mesmo. Pelo que você fez, você merece morrer, eu vou executar aqui mesmo. E quando alguém então vai iniciar a execução, eis que uma mãe grita, misericórdia, tem misericórdia. O que ela está pedindo? Não dê a ele o que ele merece. O que ele fez é errado, ele merece morrer, mas por favor, tem misericórdia, não faça isso. E quase numa coisa impensada, né, inimaginável até neste contexto, nesse exemplo que eu estou dando, imagina que Kim Jong-un olha e ele vê o apelo da mãe por misericórdia e ele decide, você merece morrer, mas eu não executarei você. Misericórdia. E graça. Graça é se ele olhasse para essa pessoa e falar, você merece morrer, eu não te matarei. A partir de agora, suba no meu carro, vou tratar você como meu filho. Isso é graça. Graça é conceder a ele o que ele nem pediu, o que ele não merecia. E esse texto vai enfatizar esse aspecto de Deus. Deus é misericordioso. Deus não nos trata como merecemos. Eu e você mereceríamos ser corrigidos todos os dias por Deus. Todos os dias. Em todos os momentos falhamos. Mas Deus faz assim. Ele nos corrige toda hora. Ele manda do céu os seus raios sobre a nossa cabeça. Não faz. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele sabe o quão fraco nós somos, o quão limitados somos, o quão distante estamos dele, o quanto precisamos crescer. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia de Deus na bondade e na supremacia. O texto caminha mais, dizendo outras lições. Eu vejo a misericórdia de Deus no seu poder. O Salmo vai descrever isso de maneira muito fascinante, como o poder de Deus é visto, e a misericórdia de Deus é vista no seu poder. Versículo 4 diz assim, ao único que opera grandes maravilhas. E aí então ele está dizendo assim, é claro que o salmista aqui está pensando relacionado ao povo de Israel, dizendo, o nosso Deus, ele é o único capaz de operar grandes maravilhas, grandes prodígios. Não sabemos sobre que grande prodígio ele está pensando. Nós podemos imaginar os prodígios. Quando nós olhamos para o versículo 5, ele vai falar assim, ele é aquele que fez os céus. Então nós vamos ver agora poder sendo manifestado por meio das maravilhas que ele criou. Por isso, quando nós pensamos no texto, você vai ver bondade, supremacia, poder, e a partir do versículo 5, a hora que ele fala que Deus só ele faz maravilhas, ele vai descrever uma sabedoria imensa. Onde a sabedoria mostra e aparece no texto? Aquele que com entendimento, o texto fala, aquele que com sabedoria fez os céus. É difícil para nós destrinchar tudo o que estava na mente do autor bíblico. Se eu pedisse uma definição para você, me explica o que é o céu.
já seria difícil você começar a explicar. Porque céu é um conceito, é um nome que nós damos a algo que nós vemos. Tanto o céu que está acima de nós, nas diferentes esferas, não é? Esse céu onde passam os aviões, o céu onde estão os astros, e alguns dizem até o céu onde Deus está. Seja como for, a definição. Mas aqui o salmista não está pensando no lar de Deus, mas está pensando no céu que se estende acima de nós. Ele fala assim, aquele que com entendimento fez os céus. Até hoje é um grande mistério como funciona a nossa atmosfera. Deus colocou vida humana inteligente num planeta. E nós somos curiosos por natureza. Deus colocou em nós o desejo de crescermos, de conhecermos. Esse é um aspecto da imagem de Deus em nós. E Ele colocou seres inteligentes num planeta. E Ele colocou o planeta para girar. Então nós, não importa onde você está, você fica girando o tempo inteiro sem perceber, em diferentes direções do nosso universo. E para que nós pudéssemos estudar os astros, os planetas e tudo mais, Deus colocou em volta do nosso planeta uma atmosfera densa suficiente para que qualquer objeto, até os objetos que nós mesmos lançamos para o espaço, se esses objetos voltam, eles são incinerados na atmosfera, por meio do atrito. Atrito com o quê? O que tem ali que está produzindo esse atrito? Você olha, só tem ar. Deus criou uma camada protetora, um escudo. Ele foi o primeiro a criar o conceito de para-brisa, se ajudar você assim no seu carro. Quando você anda, vida inteligente no carro, na frente há um vidro. Então você pode avançar, olhar nas direções, virar o carro e investigar. Deus fez o mesmo. E o texto fala, ele estendeu os céus com sabedoria. É um mistério para nós, porque ele simplesmente na criação diz assim, separem-se as águas do firmamento. E ele, no texto lá de Gênesis, fala que o céu, inicialmente, que nós conhecemos, ele tinha uma grande porção de água. Havia tanta água na parte de cima, como na parte de baixo. E isso para nós é um mistério. E o salmista simplesmente diz, o nosso Deus é um Deus que estendeu os céus com grande entendimento. Por isso louve a Ele, porque a misericórdia dele dura para sempre. E ao fazer esse céu, você vê a mão dele na misericórdia. Ele criou uma camada, não é? Protetora, que faz com que você possa olhar através dela o espaço, protege de objetos que caiam aqui, protegem também da incidência de raios ultravioletas que são nocivos em grande parte. Embora os seres humanos estejam destruindo tudo isso, é preciso lembrar que Deus fez todas essas coisas com grande entendimento para que vida fosse possível nesse planeta. É por isso que a sua misericórdia tem que ser cultuada. Os homens estão buscando vida em muitos planetas e estão cada vez indo mais longe. Logo, já chegaram lá em Marte. Pelo menos os equipamentos já chegaram, mas não demora. Você vai descobrir que vão mandar pessoas para lá. E eles estão buscando. Mas eles vão descobrir rapidamente que, se for possível mandar vida para lá, aquele planeta não foi feito para receber vida. O homem recebeu a capacidade de Deus de investigar. Pode chegar a muitos lugares. Mas a atmosfera, a proteção daquele planeta, não é a mesma que nós temos aqui. Não haverá proteção. Se alguém montar, e um dia vai conseguir, certamente, o ser humano tem essa capacidade dada por Deus, vão colocar uma base naquele planeta. Mas toda vez que alguém sair no planeta vermelho, para falar, olha, vou dar uma caminhada, tem que sair com aquele traje, aquela roupa grande, aquele capacete enorme. Que bonito, não é? E falar, agora, finalmente, colonizamos Marte. Não pode nem sequer receber incidência de luz solar diretamente. Qual o único planeta que proporciona isso? Este aqui. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele fez e continua em vigor isso. O texto caminha dizendo mais aí.
Versículo 5, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, e aquele que estendeu as águas, olha a sabedoria de Deus aparecendo. Eu não tenho como parar em cada ponto, mas você perceba, céus e águas, Deus estendeu a terra, e aí nesse versículo ele mexe um pouco com o nosso imaginário, porque é o contrário, a gente sempre fala assim, as águas foram estendidas sobre a terra, né? Mas é o contrário, é a terra que se estendeu. É a terra quando o texto fala assim, ajuntem-se porção de terra seca no meio das águas, é a terra que se estendeu sobre as águas. Por que eu sei disso? Porque as águas já estavam lá. As águas não recuaram para nenhum lugar, a terra avançou. Deus falou, eu quero que apareça uma porção seca. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Onde está a misericórdia aqui? Deus estendeu terra e logo depois ele vai plantar um jardim. E nesse jardim que foi plantado, ele vai colocar um casal e vai criar os animais, vai criar os frutos. Então, cada vez que você vai à feira, cada vez que você entra no mercado, você colhe, pega verduras, compra pão e compra mantimentos, você só pode fazer isso por quê? Porque Deus estendeu terra sobre as águas. Se nós morássemos num planeta só de águas, estaríamos perdidos. Interessante como as pessoas se esquecem disso. Céu e terra. O que nós temos acima de nós e o que está abaixo de nós são grande manifestação da misericórdia do Senhor. O texto caminha mais, o versículo 7 diz, aquele que fez os grandes luminares, a misericórdia de Deus sendo vista, aonde? Nos luminares, no versículo 8 vai especificar qual deles, o sol para presidir, o maior astro aí para controlar o calor, para manter as coisas em ordem, proporcionando vida. E fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. De novo você vai vendo aspectos de Deus na sabedoria. Ele coloca como eu vou dizer aqui, nosso sistema de planetas, você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então você tem a Terra sendo o terceiro planeta. Interessante que se nós fôssemos o segundo ou quarto, vida não seria desenvolvida. Deus colocou a gente como terceiro, grande coincidência para algumas pessoas. Em volta da Terra ele criou um astro chamado Lua, que controla, tem efeitos sobre as marés e ao mesmo tempo ilumina o céu à noite, sendo um reflexo, sendo algo em que a luz solar reflete. Mas reflete de tal maneira que não torna a noite tão clara que permita com que atrapalhe o seu sono. Que permita com que pessoas na região da África possam transitar no meio da mata, mesmo na noite escura, porque o céu tem uma luz indireta fazendo isso. Deus colocou a lua para que nós pudéssemos contar. Hoje é fácil, você tem calendário, mas lá atrás as pessoas usavam a lua para contar as estações. Crescente, minguante, lua cheia, lua nova. Isso era a maneira como Deus fez, ele colocou no céu um grande marco para que os homens pudessem contar. Por que ele fez isso? Para que o homem pudesse planejar plantações, viagem, saber se está perto. Já pensou plantar, fazer uma plantação e estava no próximo mês, a pessoa não sabia, ia cair neve? Vai chegar a época de chuva? Não, agora não, ao contrário, vai ser muito sol. Então a misericórdia do Senhor vista num astro que controla o dia, aquece, e num astro que controla a noite. Deus colocou as estrelas. Por que ele fez isso? Os marinheiros não tinham bússola. E tantos outros aí seguiam pelas estrelas, olham para o céu e se orientam. Se localizam geograficamente. Geolocalização lá no passado. Por que Deus fez essas coisas? Sem contar na beleza, na linda estética. Por que Deus fez isso? Você sabe a resposta, está no versículo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a razão, o salmista vai falar para você, louve a Deus, olha o que ele fez, tudo o que ele fez é digno de que você olhe e fale, Senhor, isto é misericórdia. Nós, Senhor, nós merecemos o inferno,
mas o Senhor continua mandando chuva, sol, as estrelas aparecem, a terra seca existe. Senhor, tua misericórdia é a razão de estarmos aqui. O texto caminha mais, versículo 9, vai dizer, o versículo 9 foi o que nós acabamos de ler. Próximo ponto aí da misericórdia de Deus, é preciso lembrar que vemos a misericórdia de Deus nos livramentos que nós recebemos. Misericórdia de Deus também é vista nos livramentos. Olha como o texto caminha, versículo 10. No caso do povo de Israel, os primeiros leitores, eles entenderam isso rapidamente. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque ele está fazendo menção, ele toca só nesse aspecto. Depois vai falar do Mar Vermelho, mas ele toca nesse último, mostrando a misericórdia de Deus, porque foi por meio do ferimento dos primogênitos, inclusive o filho do faraó, quando o anjo da morte passa pelo Egito, todo mundo vai sair. E veja, nenhum judeu morreu. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor olhava para aquelas casas em que os umbrais estavam pintados, batentes pintados de sangue, e ele pulava aquela casa sem tocar em nenhuma vida. Então o salmista começa a dizer, louve a Deus, veja a misericórdia dele. Onde? Porque aquele que feriu os egípcios, e não nos feriu. Verso 11, ele tirou a Israel do meio deles. Gente, isso aqui era impossível. Na concepção deles, eles não acreditavam. Nem mesmo quando Moisés chegou lá e disse, olha, o Senhor me enviou, o mais fervoroso israelita não acreditaria nisso. O Egito era a potência bélica do mundo da época. Em diferentes ocasiões do mundo, do momento da história do mundo, nós tivemos potências diferentes. O Egito, nessa época aqui, era a maior potência militar. Era a América daqueles dias. Os Estados Unidos do Egito, se é que pode dizer assim. Aí você vai entender. O Egito cai, outros poderes vão surgir. Romano, grego, babilônico, assírio, as potências vão tomando conta, vão se espalhando. E hoje nós temos outras. Mas o texto aqui deixa bem claro que Deus tirou a Israel um pedacinho, um povo pequenininho, de um meio de uma nação poderosa e guerreira. E eles falam, como Deus fez isso? E por que ele fez? O salmista fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele prometeu a Abraão. Ele prometeu a Abraão que cuidaria de vocês. Então ele veio e livrou. Nós não merecemos os livramentos que recebemos. Talvez você tenha uma visão muito distorcida de quem você é. Inúmeros livramentos são dados a você, e livramentos até que você nem sabe. Por que você entrou numa rua à direita e não seguiu reto em determinado dia? Por que você atrasou e perdeu aquele ônibus, aquele avião? Por que você decidiu, olha, não vou hoje, eu vou amanhã cedo, vou mudar de horário? Quantos livramentos nos vão chegar um dia na eternidade? E quem sabe Deus nos mostre os livramentos que recebemos, e aí você se ajoelha e diga, Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Ela surge até quando eu não enxergo. E o salmista aqui está descrevendo as coisas que nós vemos e que eles viram. Mas as coisas que não viram, eu ousaria dizer que são muito superiores, muito maiores. Livrar-nos de inimigos ocultos. Misericórdia de Deus, durando para sempre. O Salmo continua dizendo assim, tirou a Israel, um povo pequenininho, do meio de uma nação poderosa. Versículo 12, e com mão poderosa e braço estendido, ou seja, Deus estendeu a sua mão poderosa e livrou, estendeu a mão em favor para ajudar. Mão poderosa, essas duas figuras de linguagem aí, é mão poderosa para vencer o opositor, uma mão que carrega uma espada, e braço estendido, é a ideia de ajuda. Deus estendeu a mão para ajudar, libertar o seu pequeno povo. O versículo caminha dizendo assim, olha os livramentos de Deus, aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Entenda-se aí mar vermelho como o mar de juncos, tá bom? O mar vermelho, ele é um mar enorme, e no finalzinho dele, ele tem dois braços. Eu não tenho tempo de mostrar o mapa aqui para vocês, mas em algumas bíblias você consegue enxergar. Bom, eu vou tentar mostrar aqui, vamos ver se eu consigo. Isa, quer me ajudar aqui, talvez?
Então, você consegue só dar um zoom ali? Eu tento mostrar para eles aqui. Isso aqui, ó. Virar isso. Aqui, esse daqui seria embaixo aqui que você está vendo. Eu não vou é o Mar Vermelho, tá bom? Vou colocar o dedo perto aqui para vocês verem. Aqui é o Mar Vermelho. Tá vendo que em cima do Mar Vermelho você tem dois bracinhos? Melhora? Em cima do Mar Vermelho você vai ter dois bracinhos aí pequenos em cima do Mar Vermelho. Isso aí é chamado Mar de Juncos. Então é um braço do Mar Vermelho. Então quando fala Mar Vermelho tem gente que fala assim, mentira, eles não atravessaram o Mar Vermelho. É uma ignorância em relação à geografia bíblica. Eles passaram nesse braço para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer, do outro lado aqui, esse braço aqui de cima. Onde está escrito Egito, aí essa porção de água aí, esse segundo braço aí, mais grossinho, é onde o povo de Israel provavelmente atravessou. Até aí, obrigado, Isa. Quando você olha para o Salmo como esse, deixa eu abrir no Salmo de novo aqui que fechou, e o Salmo diz assim, ele separou o mar em duas partes. A gente escuta tanta aberração, tanta bobagem por aí. Tem gente que diz assim que Deus ele não agiu dessa forma. Por quê? Tem gente que fala que o povo de Israel passou num lugar que era pequeno de água. Tinha meio metro de água, então, na verdade, quando Deus fez um milagre, não era um milagre de fato. Eu já vi tantas coisas, existia uma série de vídeos que eram vendidos antigamente, eu até comprei, na época era videocassete, chamava-se Segredos Milenares da Bíblia. E eles falaram, vamos explicar o que aconteceu no Êxodo. E eles mostraram que o povo de Israel chegou nesse mar de juncos e quem olhava de cima via o mar na frente deles enorme. Para vocês terem uma ideia, não vou voltar lá no mapa, mas o espaço que eles tiveram que atravessar nesse mar de juncos é cerca de quase 40 quilômetros. Gente, é bastante. O trecho que eles atravessaram não é pequeno, não. Não sei quanto tempo, você pode imaginar quanto tempo demora para você atravessar a pé 40 quilômetros. Dá para ter uma ideia, daqui até Atibaia, de Bragança até Atibaia, nós temos aí cerca de 25. É bastante água para se atravessar. E então, nesse filme Segredos Milenares da Bíblia, dizia que eles chegaram diante de um espelho de água e o que acontece? Deus mandou um vento, só que o que eles não sabiam era que a água estava cobrindo o território, mas era raso embaixo. Mas quem olhava de cima não sabia. Então, mais ou menos assim, olha a minha mão aqui, o mar está aqui cobrindo. Então, imagina a minha mão. De um lado aqui é fundo, do outro também, mas aqui onde Israel ia passar era bem rasinho. Para ajudar vocês, vocês já devem ter ido em praia, em que vocês estão andando, quem já teve essa experiência, em arrecifes, alguma coisa assim. Lá você entra no meio do mar e lá na frente tem um banco de areia, você fica em pé. Você falando, como ele está em pé lá no meio do mar? É porque lá tem um banco de areia. Mas se a pessoa te der alguns 10 passos para um lado para o outro, fica fundo de novo. Então eles dizem que foi isso que aconteceu, que tinha um banco de areia ali escondido, que Deus sabia. Então o vento soprou e dividiu as águas e o povo passou por esse lugar. E aí quando o exército do faraó veio depois, morreu. O grande problema em tudo isso se torna ridículo, porque o primeiro texto fala que eles passaram a pé enxutos, o chão ficou seco. E maior milagre do que imaginar que o mar era pequeno quando Deus abriu, se ele tivesse feito isso, tivesse aberto 1 metro de altura de água de um lado do outro, já seria um milagre extraordinário. Vai aí na sua casa, põe água numa panela e sopra. Tenta separar em dois lados assim, a água em pé. Vai lá. Pouquinho. Se Deus tivesse separado 1 metro de água de cada lado, já seria um milagre extraordinário. Mas o texto fala, olha o versículo de baixo, o que aconteceu. Aquele que separou duas partes do Mar Vermelho. As pessoas dizem, separou porque era fácil, era paredes pequenas. Eram pequenas? Olha o verso de baixo. E por entre elas fez passar a Israel. Até aí tudo bem. Passaram 1 metro de altura e escaparam. Mas olha só o versículo 15. Ele precipitou no Mar Vermelho a Faraó e o seu exército. A grande pergunta é, se Deus separou 1 metro de altura de água, ele matou os soldados do Faraó com 1 metro de água? Matou como? Virou uma onda, assim, bateu e sufocou, afogou eles? Gente,
foram erguidas paredes de água. Paredes altas, ninguém escapou. Nessa episódio morreu Faraó, o texto fala aqui, Faraó e os seus exércitos. Quando você assiste desenhos aí da DreamWorks, por exemplo, Príncipe do Egito, você vê Faraó vivo do outro lado. Erros e erros. A Bíblia fala claramente, Faraó e os seus cavaleiros pereceram. Então Deus levantou paredes altíssimas de água. Uma profundidade assustadora para que eles passassem. E por que Deus fez isso com aquele povo tão pequeno? Um povo que não era obediente, um povo que murmurava. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele faz o que é bom, mesmo quando nós falhamos. O texto caminha mais dizendo assim: por sua misericórdia, ele precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército. Próximo aspecto aí do texto, quando nós falamos de misericórdia de Deus, o texto vai mostrar que devemos louvar a Deus pela sua misericórdia, no sentido de que ele nos dirige. O versículo 16 diz claramente assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Olha, não tinha GPS, não tinha mapa, eles pouco conheciam. Moisés até conhecia um pouco, mas não sabia muita coisa. Mas o povo que estava no Egito, a quarta geração, aí quase 400 anos estavam lá, eles não tinham a menor ideia de onde ir, para onde ir, como fazer, como sobreviver no deserto. E Deus escreve, move o autor a escrever: aquele que conduziu o povo pelo deserto, durante não só a saída, mas durante 40 anos, levando para a água, levando para escapar de inimigos. E por que Deus fez isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo caminha dizendo mais: Deus, a misericórdia de Deus é vista no cuidado que ele tem com o seu povo. Versículo 17. Aquele que feriu grandes reis. Na época, além do Egito, as outras potências estavam na região de Canaã, os amorreus, os amonitas, e aí você vai ter ali os cananitas, você vai ter gente que era guerreira, os próprios filisteus, gente que não aceitaria aquela nação. E o texto fala: ele feriu grandes reis. Versículo 18. E tirou a vida a famosos reis. Olha só, não foram reis pequenos que Israel venceu. Os poderosos da época foram vencidos. Por quem? Por Deus. E por que Deus venceu os inimigos? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai dar nomes a esses reis. A Seom, não dá tempo, depois você pode ler as histórias desses reis. Lá atrás, no livro de Juízes, você vai entender. E Josué. A Seom, o rei dos amorreus. Um rei poderoso, Deus destruiu. Embaixo, o versículo 20 fala: e a Og, o rei de Bazã, ele destruiu. Versículo 21, em cujas terras desses inimigos, Deus deu por herança a Israel. Por que Deus fez isso? Versículo 22, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele deu a Israel o que não era dele. Ele deu ao povo de Israel o que eles não tinham trabalhado. Eles trabalharam no Egito para construir o Egito, mas eles não construíram nenhuma casa. Todas as cidades em que eles chegaram, as casas já estavam feitas e Deus entregou para eles. O Salmo caminha mais mostrando aí então esse cuidado de Deus. O próprio versículo 23 fala: a quem se lembrou, está falando de Deus, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Versículo 24, e nos livrou dos nossos adversários por sua misericórdia. Do que ele está falando? Ele está falando que depois de todas essas dádivas, essas bênçãos de Deus, Israel chegou na terra. E depois que eles estavam na terra, o que eles fizeram? Eles não expulsaram os inimigos e começaram a se tornar idólatras, ofendendo a esse Deus maravilhoso. E o que Deus fez? Deus castigou, Deus mandou os filisteus, Deus mandou todos esses povos que são citados aqui oprimirem Israel, maltratarem, matarem, ferirem. Mas o povo de Israel se arrependia e clamava a Deus. E quando eles clamavam a Deus, olha o que acontecia. Ele nos libertou dos nossos adversários. O 23 mostra melhor ainda. Ele se lembrou de nós em nosso abatimento. Eles estavam cansados de sofrer, mas estavam sofrendo por desobediência. Mas Deus olhou e se lembrou deles e veio em direção a eles para salvá-los.
Então, cada um desses aspectos, a misericórdia de Deus é vista nesse salmo. Bondade, supremacia, poder, sabedoria, livramento, direção e cuidado. E por fim, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a razão pela qual nós devemos louvá-lo, é visto na sua provisão. O salmo vai caminhar terminando assim, versículo 25. Ele, não é? Ele dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que Deus tem feito? Ele provê. Você não vai no mercado, quando você chega no mercado e fala assim, olha, eu sou crente, então a pessoa fala, já que você é crente, pode servir. Quem é que fez o trigo crescer? Quem é que manda ter pastagem para os animais? Quem é que afugenta o gafanhoto? Ou quem impede que chuvas torrenciais acabem com uma plantação ou granizo destrua certas coisas? Sabe por que você hoje se alimentou quando você sentou à mesa e que você pôde comer a sua refeição? Ou porque quando terminar aqui agora à noite você vai se alimentar? A Bíblia diz porque é a misericórdia do Senhor que dura para sempre, até mesmo os inimigos do Senhor vão comer. O trigo é dado a todos, a chuva é igualmente, o sol. Então o texto diz claramente para nós, Ele, é por meio dele que dá a carne. E aí nesse sentido você entenda que carne é a figura aqui de Ele provisiona para toda a carne, para toda a nação, para todo o povo, quer amigo ou quer inimigo. De modo que até os inimigos de Deus deveriam dizer assim, bendito seja o Deus da Bíblia. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós, toda vez que nos alimentarmos, precisamos lembrar. Por isso o Salmo termina dizendo, tributai ao Deus dos céus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, aí está um resumo do Salmo 136. Certamente nós poderíamos parar trecho a trecho para olhar onde foi a travessia do mar, como aconteceu, quem foi Og, quem foi Seom, como Deus fez o céu, a lua, as estrelas. Poderíamos ficar semanas. Mas o Salmo não foi feito para que você investigasse essas coisas. Você pode investigar. O Salmo foi feito para que no final dessa noite você diga, Senhor, bendito seja o teu nome. E se alguém perguntar por quê, você deve dizer, porque a sua misericórdia sobre a minha vida, na minha família e sobre este mundo dura para sempre. Vamos orar. Pai, eu quero terminar esta noite com os meus irmãos, entregando sobre eles essa palavra que o Senhor há tanto tempo já escreveu. Nos ajuda a perceber, Deus, a tua misericórdia nas coisas, no dia a dia, no cotidiano, na noite de sono, no descanso, na água, no pão, no ar que respiramos, na casa que temos, por vivermos em comunidade, pela igreja, por termos a palavra. Ah, Senhor, o Senhor é rico em misericórdia. Não merecemos nada disso. O que merecemos é castigo. O que merecemos é afastamento. Mas não só essas dádivas foram dadas, porque o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor veio ao mundo há 2000 anos atrás, nasceu como um bebê, viveu dando o exemplo, mostrando quem era, e finalmente ao morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia, provou a sua divindade, provou ser o sacrifício perfeito por todo aquele que crê. Tua misericórdia é sem fim, nem temos como entender. Por mais que leiamos aqui, não entendemos a sua misericórdia. Ela é sem fim, ela é incompreensível a nós. Ajuda-nos, Senhor. Bendito seja o Senhor pela salvação. Guarda-nos agora que vamos descansar. Desperta o seu povo uma vida melhor aos seus pés. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. A som do pós-lúdio nós estaremos encerrados.